Olá, boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Cláudia, faço as lives às segundas-feiras aqui no Facebook. Para quem não me conhece, eu também tenho um canal no YouTube, Cláudia Fabiana de Jesus, com alguns temas aí do cotidiano. Agora estou fazendo uma série Conversando com Cláudia, que são vídeos bem curtos. Se vocês puderem divulgar o canal, se inscrever, dar um like, apertar o sininho das notificações, eu agradeço. E que a gente possa interagir mais, né, através aí das redes do canal, que a gente possa continuar essa parceria, tanto aqui na live, no Facebook, e essa parceria no canal Cláudia Fabiana de Jesus, para a gente ter um número maior de inscritos, para a gente poder fazer as lives também no YouTube, porque aí é mais fácil. O pessoal já está entrando, obrigada pela presença. A Célia Foroni, um grande abraço. Fernando está presente. Mais uma segunda-feira com a parceria com vocês, colegas, amigos, conhecidos. Obrigada pela parceria da segunda-feira, em que é um espaço aqui na live para a gente poder trazer temas em que a gente olha para a gente mesmo, trazer temas para fazer algumas reflexões importantes, para fazer novas perguntas, novos questionamentos. E tem que ter coragem de olhar para a própria vida, tem que ter coragem de olhar para as emoções, tem que ter coragem de escutar o colega dar uma dica ou fazer uma pergunta. Na verdade, é esse espaço em que a gente para aí uma vez por semana, e o convite é olhar para a nossa vida. Obrigada, Bárbara, está presente. Um grande abraço. Obrigada, Eliane Borges. Saudade de você. O pessoal já está entrando. Gostaria de pedir para vocês, se vocês puderem dizer se está o áudio ok. Eu estou até com o microfone, se não estiver legal, eu até posso colocar, mas às vezes o microfone dá uns probleminhas. Então, se puder, se estiverem me ouvindo bem, que a gente possa começar aí a nossa noite, ou terminar daqui a pouco a nossa noite, podendo falar desse tema tão presente na vida das pessoas, mágoa. Eliane, boa semana para você. Um grande abraço. Fernando, está ok? Luiz Carlos, o som está ok, perfeito, obrigada. E que a gente possa ter hoje aí esse encontro sem tantos altos e baixos da internet. O Jaime está presente. Obrigado pelo retorno de vocês. Pessoal, então estamos aqui iniciando a nossa live é às 21 horas. Para quem não me conhece, eu tenho formação em psicologia e psicanálise. E estou aqui, de alguma forma, trazendo reflexões de temas do nosso dia a dia, da psicologia, da filosofia e temas, na verdade, do nosso cotidiano. O Sérgio está presente, boa noite. E, de alguma forma, a live de hoje, a temática, a gente vai falar da mágoa, mas o tema proposto, eu faço até uma pergunta, da live, uma interrogação. A mágoa está presente? Eu coloco que ela está presente nesse momento presente da sua vida, Não falei do passado. É legal prestar atenção nisso, A gente vai falar de mágoa, mas a pergunta é: a mágoa está presente? Porque às vezes você já teve mágoa, ou você não tem mais, ou você nunca teve, você está tendo agora. Então, é para a gente contextualizar este momento da sua vida. A mágoa está presente? Vamos pensar sobre ela. Boa noite, Derli, o Antônio, Marcelino, obrigada pela sua presença. O Fernando coloca se a mágoa pode ser mascarada. Pode, Fernando, e muito. Tem gente que nem sabe que tem mágoa.
porque esconde de si mesmo. Então não mascara para o outro, né? Ou não, você não é nada, né? Então ela pode estar de alguma forma distorcida, mascarada ou latente para o outro que eu tenho mágoa e para mim mesmo. Então muitas pessoas que às vezes falaram que não tem mágoa ou nunca tiveram, porque aí são perguntas diferentes, né? Eu não perguntei, você nunca teve mágoa? A pergunta é, a mágoa está presente, né, neste contexto atual da sua vida, tá? E aí a gente fez uma enquete lá nos stories do Facebook. Não sei se vocês que estão presentes aí participaram da enquete. Acho que algumas pessoas participaram que estão aí presente, né? A enquete era, você tem mágoa? E é muito interessante. 53% disseram que não tem mágoa. 53% disseram que não tem mágoa e 47% sim. 47% disseram que tem mágoa. Então tem uma diferença aí de 6% entre, né, não ter mágoa, 53%, e ter mágoa, 47%. Então, pessoal, a diferença não é muito grande, né? A diferença não é muito grande. Tá meio ali, né? 6% só de quem tem mágoa e quem não tem mágoa. Mas a gente vai conversar um pouco sobre isso. A Derli coloca que a mágoa está presente dentro de nós e como fazer para tirar dentro de nós. É isso que a gente vai trazer como reflexão, Derli, assim, né? Isso não tem uma resposta pronta, fechada, ou uma receita, né, ou nem medicamento para isso, porque aí a gente vai ter que olhar dentro de si, né, olhar para a mágoa. Eu não estou falando de qualquer mágoa, eu estou falando da sua mágoa perante alguma coisa, alguma pessoa, então você vai ter que olhar para você. Essa é a questão, tá? O Eduardo Pinho Camargo tá presente. Obrigada, Eduardo. Eu faço aqui as lives às segundas-feiras com temas aí do cotidiano, temas reflexivos. Obrigada pela presença de vocês. O Adriano tá presente. Abraço, Adriano. O Sérgio coloca que a pessoa que guarda esta mágoa pode morrer com seu próprio veneno. Tem até uma frase aqui, né? O quanto a mágoa pode ser esse veneno para a própria pessoa. Então é bem complexo assim, gente. O objetivo da live não é fechar respostas, mas trazer novas perguntas, e a grande questão é você olhar para o tema da live, para olhar para você. Como que você está em relação a esse tema? Se você reconhece que você tem mágoa, já é um bom caminho, né? Porque você assume. O Fernando coloca, a mágoa pode vir à tona em qualquer momento, em alguns momentos sim. Às vezes você está escondendo aquela mágoa, você finge para você e para o outro, de repente vem, de alguma forma é um gatilho com outras coisas, não tem nada a ver com aquilo, mas você explode, né? Você, de alguma forma, aquilo não deu conta e pode vir disfarçado por várias vias, de várias formas, tá? Boa noite, Eduardo Barreira, o Sandro. Obrigada pela presença de vocês. Então, na verdade, vamos olhar assim, né? Então, a enquete aí deu uma pouca diferença de 6%, que quem tem mágoa, quem não tem. 53% diz que não tá tendo mágoa, 47% diz que tem mágoa. Então, vamos olhar para isso. E aí, mágoa é um sentimento que existe no ser humano, assim. Mágoa é um sentimento caracterizado por uma sensação provocada por algo, seja decepcionante, seja ofensivo, né? Então a gente pensa na mágoa, algo que magoa. Gente, a mágoa vem do latim, mácula. A mágoa vem do latim, mácula, que é sentimento de desgosto, é amargura. Você tá amargurado, né? O latim, então, a mácula, de alguma forma é uma tristeza, um ressentimento, tá? Então, a mágoa é uma palavra que vem do latim, que é esse sentimento de desgosto, de amargura,
né? Sentimento de ressentimento, de rancor, muitas vezes, de desagrado, descontentamento, decepção. Então, a mágoa ela pode de alguma forma unir, misturar vários sentimentos juntos, tá ok? Então a gente vai poder ampliar aí a visão da mágoa. Boa noite, Filomena, Ana Moraes, boa noite. Estamos aqui começando a pensar o que significa a mágoa de forma geral. Então a mágoa é essa sensação de desconforto que pode durar por muito tempo. E você? Você tem uma mágoa aí que está durando anos? Ou você já conseguiu olhar para ela e se livrar dela? Então o que é a mágoa assim? O Fernando coloca que tem uma mágoa desde 2010, ela vem à tona muitas vezes, e como excluir da vida. Que de alguma forma, né, Fernando, quando você olha para essa mágoa, precisa olhar, a gente depois até vai falar, eu trouxe alguns pontos aqui para você. Você quer se livrar da mágoa, esse é um ponto, porque pode ter alguém que não quer, tem gente que quer guardar a mágoa, né? Porque quer se vingar, não conseguiu dar conta daquilo e coloca a mágoa ali no ponto fundamental da vida dela. Diferente de alguém que quer se livrar da mágoa. Então tem essa diferença. Eu posso ter alguém que fala, eu quero me livrar da mágoa, mas no fundo não quer. Porque a grande pergunta, ela é individual e a resposta também. Para você largar a mágoa, o que mais que você tem que largar? Tá? Depois eu vou dar algumas perguntas aqui, que eu até coloquei esses pontos aqui no meu caderninho aqui. Porque de alguma forma, ficar livre dessa mágoa, né, Fernando? Preciso olhar para o que está por trás dessa mágoa, né? O que de alguma forma... lembra que a gente começou a falar? Então a mágoa, ela pode ter vários sentimentos juntos, né? Desde desgosto, arrependimento, amargura, tristeza. Será que nessa mágoa, desde lá de muitos anos atrás, tem ainda tristeza? Será que tem a amargura? Ainda você está ressentido? O que você precisa fazer? Porque não é simplesmente eu não quero ter mágoa, né? Tem alguns movimentos, seja externo ou interno, e que de alguma forma você precisa olhar para isso, né? E construir algumas saídas. Mas o mais importante, pessoal, é que você reconhece que tem mágoa, tá? E que é importante largar essa mágoa. Para você largar essa mágoa, o que mais que você precisa largar? O que mais que você tem que jogar fora? E a gente vai ter que olhar aí para dentro, né? Essa resposta, talvez a pessoa tenha, mas ela não sabe que tem essa resposta, porque às vezes ela não se perguntou. A mágoa é de cada um. Quem convive com a mágoa é você. Mas tem alguns motivos para ela existir aí. Precisa aventurar e olhar para ela profundamente novamente, tá? O Henrique está presente, minha amiga Lilian, um grande abraço, Lilian, você é muito querida. Henrique, Lenise, opa, estou passando o dedo aqui para ver o pessoal que está aqui. O Jaime coloca que a mágoa é algo difícil de desvencilhar-se, só conseguimos esconder. E tem gente que consegue de alguma forma, né, e deixando ela embora, porque fez vários movimentos. Eu gostaria depois de chegar nesse momento aí, dessas reflexões, como cada um de alguma forma vai fazer esse exercício de transformar essa mágoa, jogar fora, né? Vamos, a gente vai chegar nisso, tá bom? A gente vai fazer uma introdução aqui primeiro do significado, tá bom? Pedro tá presente, Pedro Paulo, a Rosicler, Gabriel, Glaucia, Silvia, boa noite, sejam bem-vindos. Então vamos lá, a gente estava falando que guardar mágoa é uma situação, né, em que você mistura sentimentos que varia entre rancor, né, entre raiva, tristeza, decepção, né, pode ser fruto de uma grande decepção, tá? Então é uma mistura, né? A mágoa pode ser uma mancha, uma marca que você convive com isso, tá? O Henrique pergunta, acredito que a mágoa é veneno, o que acha? Sim, né? Porque de alguma forma, se ela vai fazendo mal, ela pode ser um veneno gradativo que vai fazendo mal, né, Henrique?
E muitas pessoas falam, tem frases sobre isso, né? O quanto a mágoa pode ser um veneno, porque quem está experimentando é a mágoa, é a própria pessoa que está magoada. Está no corpo dela, no emocional dela, está no espiritual dela. Então é muito importante. Se você tem um sentimento que está trazendo prejuízo para você, você tem que querer se livrar dele. Tem que querer muito, porque tem gente que não quer, ou tá ambivalente. Eu quero, mas eu não vou perdoar essa pessoa, ou eu não vou me perdoar. A gente vai chegar no momento aqui da live de trazer essas reflexões para você olhar para você. Quando a gente fala da mágoa, eu não falo de qualquer mágoa. A mágoa do João é diferente da mágoa do José. Então tem que olhar para a pessoa, tá? Não tá na teoria, não tá no livro, não tá no psicólogo, tá? Tá dentro de você, tá? A Marisa, obrigada pela sua presença. O Márcio coloca que quando se perdoa, se esquece, dói, mas é erguer a cabeça e seguir em frente. O quanto cada um consegue fazer isso, de seguir em frente. O Henrique coloca muitas vezes quem é o motivo da mágoa não tá nem aí pra ti, né? Não tá, porque às vezes a pessoa, né, sabe ou nem sabe dessa mágoa, então a gente não tem um controle sobre o outro, né? O que mudar no outro nos sentimentos. Nem o nosso a gente tem, mas se você quiser, o convite é para que você possa melhorar os seus sentimentos. O convite da live é fazer com que você olhe para suas emoções e cuide melhor de você, tá? O Fernando coloca se a mágoa pode virar um amuleto. Pode, Fernando Cabral, pode. A mágoa pode ser uma questão de honra, em que a pessoa não quer largar dela. Ela vai alimentar essa mágoa o resto da vida dela. Só que ela vai pagar um preço também por isso, né? Porque é como se ela carregasse na mágoa aquela pessoa que ela sentiu a mágoa por aquela pessoa. Então ela carrega aquela pessoa também, deve ser muito pesado, né? Então pode virar um amuleto, pode virar um foco, pode virar um foco de vingança, então tem que olhar. Rosicléia coloca que a mágoa, né, faz adoecer, então, né? Então vamos olhar para isso. Então a gente estava falando que a mágoa é essa mancha, essa marca, né, que tá aí em você, dentro de você, nas suas ações, nas suas emoções, no seu jeito de viver, na sua qualidade de vida ou não. Mas um ponto importante o Henrique coloca aqui, né? Acaba virando um cão voraz e pesado, sim. E aí você vai querer conviver com isso por muitos e muitos anos. Tem gente que fala, basta de mágoa. Eu preciso fazer alguma coisa aqui para que eu possa me livrar desse sentimento. E aí tem que ser trabalhado pessoalmente, emocionalmente, né? Não tem... É muito individual isso. Tem que olhar para aquilo, ou para aquela pessoa que te magoou, para aquela situação, para aquela fase da sua vida. Tem que olhar algumas coisas aí, tem que olhar para a vida, tá? Então, mas é algo mais geral aqui, tá, pessoal? Vou fazer uma pergunta. Quem nunca sentiu na vida uma mágoa, tá? Então, é um sentimento inerente à existência humana. Quem nunca sentiu? Muitas pessoas sentem, pelo menos uma vez ou outra na vida. Como lidou com isso que é a grande questão, tá? Mas isso faz parte. Quem nunca sentiu, né? Tem gente que até sentiu, mas nem sabe que sentiu. Foi pequenininho, né? Você nunca ficou triste, rancoroso, decepcionado com ninguém, né? Nunca. Você é uma pessoa perfeita que nunca sentiu mágoa. Vamos olhar para isso aí, tá? Quem nunca sentiu? Tá? Vamos olhar. Você já sentiu, né? Você já se sentiu atingido por alguém de modo a se sentir ferido, às vezes por muito mais tempo, tá? Às vezes essa mágoa ela pode estar ligada a uma ferida aberta, né? Parece que é uma ferida aberta que tá ali, não tá curada, né? Então é algo pra gente pensar. Vamos pensar que é um sentimento que é inerente à condição humana. A questão é quanto tempo tá aí, que intensidade tá aí, tá? Não tem problema a gente assumir que teve mágoa, ou alguma vez na vida eu tive, ou ainda tô tendo agora, tá? Vamos ser leais consigo mesmo. O
O Márcio coloca, mas a mágoa pode corroer por dentro e prejudicar, né, ainda a vida pessoal? Sim, pode, porque é um sentimento que pode paralisar a pessoa, ela pode prejudicar, né, acho que a caminhada dessa pessoa, seguir em frente. O Henrique coloca que aprendeu não sentir sentindo. Tá, é uma estratégia, né, Henrique? Coloca também a importância de saber lidar com ela. Boa noite, Emerson. O Fernando pergunta se a mágoa pode estar ligada à personalidade da pessoa. Boa, Fernando. Porque tem uma questão, né? Então a gente está falando aqui que de alguma forma, quem nunca sentiu mágoa, ok? Vamos ser sinceros. O Pedro Paulo coloca que o tempo ajuda aí, né? Isso é um ponto importante. E aí o Fernando trouxe uma coisa importante que eu até tinha colocado aqui como um foco. Tem pessoas que são magoáveis, tá? Porque a pergunta é, você tem mágoa? Sempre você fica magoado? Você fica magoado com tudo, com todos? Você é uma pessoa magoável? Então, quando o Fernando pergunta se a mágoa também pode estar ligada à personalidade dessa pessoa, eu diria que também, porque tem gente que é magoável. A pessoa, não diria nem que é a personalidade em si, Fernando, mas é uma pessoa magoável. Não é nem o outro que magoa, mas tudo ela vê como mágoa e ela é magoável. Né? Porque aí que tá, tudo você se magoou, a pessoa disse não pra você já se magoou. Aí tem que ver o que tá por trás dessa mágoa, dessa pessoa que é magoável. Existem pessoas mais sensíveis e são magoáveis, tá? E aí tem outras questões por trás disso, ok? O Emerson Dias, obrigado por sua presença, sempre muito querido, sempre me incentivando. Luiz Henrique está presente. O Márcio Luiz coloca se a mágoa é uma fraqueza da pessoa. Não necessariamente, Márcio, daí depende, assim. Porque de repente uma pessoa te magoou mesmo, né? Você fez um acordo com ela, ou ela te traiu, ou ela não foi sincera, ou ela se decepcionou, ou ela foi muito cruel com você, sabe? Né? Não necessariamente é uma fraqueza, não, é um sentimento inerente à condição humana. E a mágoa mistura vários sentimentos juntos, tá? Então não é fraqueza, é uma condição do ser humano. Podemos ficar magoados não só com o outro, você pode ficar magoado com você. Você já pensou nisso? Eu não tenho, nunca tive mágoa. Nossa, poderoso, hein? Olha aí. Vamos ser sinceros. Às vezes você já teve, você já conseguiu perdoar, né? Às vezes você não tá tendo agora, ou agora você tá tendo. Você nunca teve antes, agora você tá descobrindo esse sentimento, uma mistura de vários sentimentos, aí você consegue nomear que é mágoa. Agora, uma pergunta, você pode estar magoado com você. Você pode estar decepcionado com você, você pode estar ressentido com você, você pode ter ódio de você, né? Às vezes você teve atitude, escolhas que nem você perdoou, você mesmo, então você pode ter mágoa de você, tá bom? Então vamos olhar para isso, é muito mais complexo, não é multifatorial, não é uma resposta, tá? Então olha para aí, às vezes você não tem mágoa de ninguém, mas você tem mágoa de você. E aí, como que você vai fazer para se livrar de você? Vamos olhar para isso, pessoal. O Fernando pergunta se pode ser uma defesa. Também pode. Percebe que a mágoa, ela tem várias facetas, né? São mágoas e suas vicissitudes. Porque pode ser tudo junto, pode ser e não ser, tá? Não vamos fechar numa coisa só. Também pode ser uma defesa, tá? O Henrique coloca, para ser bem sincero, eu acho que mágoa tem o seu lado bom, né? Enquanto antes ela aparece mais cedo, mas você consegue ver o que está causando. Você pode, né, olhar para aquilo, para aquele sentimento que está ruim, né? De repente você tem que mudar o seu rumo, largar aquela pessoa. De repente a mágoa está presente, ela faz você fazer outras decisões importantes da sua vida, tá? Você pode fazer um bom uso da mágoa, não alimentando, entendendo o que aquela mágoa está dizendo sobre você.
tá? Acho que isso é um ponto importante. A gente não tá aqui para excluir, para não ter mágoa. A gente tá aqui para dizer que a mágoa, se está em você, você precisa olhar para ela e ver o que que ela tá dizendo de você, do que aconteceu, do que você tem que mudar, tá? Então é um ponto importante assim. Vamos lá. O Emerson coloca, né, que acertar nossos erros e nos perdoar para poder ser feliz e fazer um novo começo, uma nova história. Vamos olhar para isso aí. De repente você não tem mágoa com ninguém, mas tem com você. Muito mais complexo, hein? O Pedro coloca, né, dessa questão de se cobrar muito também. Vamos olhar para isso. Boa noite, Décio. Então a gente está falando que realmente a mágoa é um sentimento que faz parte da condição humana, né? E vamos olhar para isso. O Wesley Ramos coloca que a pessoa que não consegue perdoar e carrega a mágoa a vida toda, isso faz mal para a saúde, faz. Saúde física, saúde emocional, né? E a grande questão é como cuidar disso. Será que dá para desfazer uma mágoa? Será que dá para se livrar? Será que dá para transformar esse sentimento? Será que dá para superar uma mágoa? Será que dá para transcender a mágoa? Vocês já fizeram isso? Olha para a vida, vocês já conseguiram livrar de uma mágoa? Não todas, algumas, tá? Fernando pergunta se a gente souber administrar melhor a mágoa, ela pode nos favorecer. Por um tempo, sim, porque é uma decisão, né? Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa tá magoada, né, com uma pessoa que ela se relacionou, que, né, foi destrutiva, ela não fez boas escolhas também, né? De repente está com raiva, juntou ressentimento, decepção, está com mágoa daquela pessoa. De repente, se você fizer um bom uso, né? Você se separa daquela pessoa, você toma outro rumo e você pode usar isso a seu favor para fazer mudanças, não ficar paralisado com a mágoa ou alimentando a mágoa. O Henrique pergunta se a mágoa também não seria falta de bom senso em relação ao direito de alguém seguir suas escolhas. Sim, também, porque ela... Lembra que a mágoa tem várias facetas, gente? Porque a gente está falando de vários sentimentos. Você pode ficar magoado com alguém que essa pessoa não quis continuar sendo a sua parceira ou seu parceiro. Ela não quer estar com você. Porque muita gente fica magoado porque teve uma frustração, né? De repente as pessoas são livres, cada um, né, faz o que quer da vida, é como isso acontece, né? Então pode ser também assim, cada um faz as suas escolhas, o outro tá magoado comigo, às vezes aquilo dura um tempo até a pessoa elaborar, né? Quantas vezes você já ficou magoado com uma ex sua aí e depois sumiu isso, tá? Tem que avaliar isso também, o tempo da mágoa, a mágoa tá ligado a quê? A quais outros sentimentos? Tem que olhar para isso, tá? A Mari tá presente, o Maicon. O Pedro coloca que após superar uma mágoa ficou na defensiva, né? Às vezes é um outro mecanismo que aparece, tá? Às vezes as pessoas criam muita expectativa, de repente você criou muita expectativa, o outro nem tava nesse jogo, foi você que criou a expectativa em relação ao outro, né? E aí se decepcionou, ficou triste. A mágoa também faz parte de percas, né? Faz parte de luto. Sim, Fernando. Você vai elaborando. É como se a mágoa também você matasse a mágoa dentro de você e fosse um luto, tá? É um processo bem, às vezes a médio e longo prazo. Boa noite, Marco. Estamos aqui introduzindo as questões de mágoas. O Márcio coloca assim... Hoje mesmo parei e pensei, senti que poderia me magoar com uma pessoa, mas eu tive tempo de pensar e dar a volta por cima, foi tudo resolvido. Muito bom, né? Então, acho que uma das coisas importantes é você estar ligado em você. Você está ligado ao seu sentimento? Ou você está fora, está no outro, no problema, na família, né? De alguma forma você tem que estar ligado aqui para olhar para isso. O Henrique coloca que a verdade é que magoamos e somos magoados. Sim, Henrique, isso é condição humana. Tanto é que eu ia perguntar, a gente está falando de mágoa, que o outro nos magoou, como que tá isso, o que isso tem a ver?
E aí quando o Henrique coloca essa frase, a verdade é que magoamos e somos magoados. Eu coloquei um tópico aqui, você já magoou alguém? Né? Você já magoou alguém essa semana? Você tem magoado alguma pessoa esses dias? Então vamos olhar para isso também, né? Para não achar que é só o outro que me magoa. Você já magoou alguém? Você magoa você mesmo? Né? Como que a gente pode lidar com isso? Então, lembramos de novo que a mágoa é uma condição inerente ao ser humano. Boa noite, Mari. Então, eu queria trazer algumas reflexões assim. O Fernando coloca que a mágoa é ressentimento, tem diferença? Então, depende dos autores, né, Fernando? Tem várias teorias, tem vários autores, até da psicologia, que cada um faz uma definição, assim, né? Pode ter diferença, assim, acho que de alguma forma alguns autores usam como muito próximos, né? Será que em toda mágoa tem ressentimento, né? Muitas vezes tem, assim, uma definição da mágoa que tem esse ressentimento. Eles são, vamos dizer que eles são irmãos, a mágoa e o sentimento, tá bom? Então, você já magoou alguém? Queria perguntar, é difícil você esquecer uma mágoa? Ou você já conseguiu esquecer uma mágoa? Você já conseguiu esquecer? E é bom, hein, se você já conseguiu esquecer. Você já conseguiu abandonar esse sentimento de mágoa alguma vez na sua vida? De repente hoje você está magoado com uma pessoa, com uma determinada situação, com uma determinada circunstância. Mas eu gostaria de lembrar ou fazer essa pergunta. Você já conseguiu se livrar de alguma mágoa na sua vida? Pense sobre isso. E como que você fez isso? Você já conseguiu, né, abandonar uma mágoa? Você conseguiu fazer isso já? Então, como que você fez isso? Se você conseguiu, então você é capaz, né, de ultrapassar, superar as mágoas. E como cada pessoa lida com a mágoa é individual, não é um padrão. Cada um vai ter que se virar com a própria mágoa e inventar um jeito melhor de lidar com ela ou de superá-la ou de transformá-la. Tá? Então a mágoa varia com quem. É uma pessoa que, né, você conhece bem, é uma pessoa, né, à sua volta, muito próxima de você. Tudo isso leva em consideração, né? Quem que de alguma forma é essa pessoa. O Márcio coloca que já magoou sim, né? Às vezes tipo de rebeldia, uma autoproteção. Estava sendo magoado, também magoei. Tudo aí, gente. Todos nós estamos entre ser magoado, né, e magoar, tá? Porque todos somos seres mortais, somos humanos. O Pedro coloca que também já magoou. O Henrique coloca que, né, que acha que hoje, com vai e vem de nossas vidas, acredito que o ser humano não magoa mais. Talvez ele possa, né, às vezes se proteger, então, né, Henrique, assim. E ou também você coloca, né, Henrique, aonde termina o direito de um e começa do outro, né, o respeito. Acho que tem muito a ver com a questão do diálogo, da troca, como cada um lida com as emoções. O Sérgio coloca que já magoou alguém no passado, né, Sérgio? E... Pessoal, me perdi aqui. Tô tentando achar vocês aqui nas perguntas, ok? Pra gente poder ver, porque eu baixei meu... As perguntas estão todas aqui embaixo e eu apertei alguma coisa que deu uma sumida. Mas eu tô achando, ok? Então, eu queria perguntar assim, né? Você tá alimentando alguma mágoa? Vamos lá. Neste momento presente, a gente estava vendo quem é magoável, quem não é. Vamos olhar aqui onde eu parei, tá? Maria Ângela, o Fernando coloca que se existe vários níveis de mágoa. Sim, existe graus, intensidades. Você pode ter uma mágoa de um jeito com aquela ex-namorada e ter uma mágoa de um outro jeito com seu primo,
tá? Ou com você mesmo, isso varia muito, né? A Márcia tá presente. Então eu gostaria de, né, trazer algumas reflexões. Se você tem mágoa, como que você alimenta essa mágoa? Se sim, não, se você alimenta essa mágoa, como que você alimenta uma mágoa? Vou dar alguns tópicos, tá bom? Você fica lembrando o tempo todo daquilo que te magoou. Você fica preso àquele fato, né? Você desenvolve às vezes até um sentimento de vingança. Isso é uma forma de alimentar, tá? Você às vezes nunca conversou daquela mágoa com ninguém e aquela mágoa fica presente dentro de você. Pode ser um jeito de alimentar a mágoa. O que eu tô trazendo aqui agora? Se você alimenta a mágoa e como? Eu tô trazendo algumas reflexões para ver o nível de consciência de vocês em relação a vocês mesmos, em relação à mágoa, tá bom? Então, Fernando coloca que hoje não, mas já alimentou. A Mari coloca que se fecha, fica mais pensativa, isso é muito ruim. Então, como que tem a alimentação, né, da mágoa? Como se a mágoa fosse um monstrinho e você fosse lá alimentá-la. Então, pode ser. Você o tempo todo fica pensando nisso, fica, né, alimentando na cabeça. Você, né, quer a vingança, você fica fechado, não divide com ninguém, né? Você alimenta essa mágoa, você conversa só com pessoas que aumenta, né? Acho que esse impulso de alimentar, faz isso mesmo, né? Às vezes você tem amigos que também, para ficar do seu lado, ajuda você a alimentar a mágoa. É porque fica naquele círculo vicioso, né? Às vezes você não tá cuidando de você, então é um jeito de alimentar a mágoa, porque você só fica no foco de ficar, né, o ressentimento, aquilo aconteceu comigo há 20 anos, eu tô com raiva daquela pessoa, né? Você tá ali cultivando a raiva, tá? Você foca, você fixa na mágoa, aí você vai alimentar ela, tá? E aonde tá a sua mágoa? Tá na cabeça? Tá no coração, né? Tá na pessoa que te magoou? O Henrique coloca que acho que depende de como se posiciona, né? A mágoa, de como você lida, isso que a gente tá falando, mas é diferente, né? De você ter uma mágoa durante 20 anos ou de paralisar a sua vida. Diferente quando você fica magoado, é uma força que você muda a sua vida, você rompe um relacionamento, você tá com raiva até de você magoado com você, você vai lá e muda de profissão, você se arrisca. Então tem bons jeitos assim de lidar com todos os sentimentos, não é só com a mágoa. A raiva também pode ser, depende de como você lida com a raiva, tá? Odete, saudade de você também. Um grande abraço. A mágoa é um sentimento que só faz mal quem sente, né, Odete? Muito bom. A Belinha coloca que já conseguiu se livrar da mágoa, né? E isso é muito bom. Foi difícil, mas conseguiu. O Dinilson coloca que às vezes podemos magoar, né, por nossos atos sem perceber. Sim, muita gente magoa o outro sem perceber, sem intenção, nem sabe que tá assim. Outras vezes você pode magoar propositalmente. Você pode fazer uma mágoa, né? Você sabe que a pessoa não gosta daquilo, né? Você teve uma atitude que não foi legal, o outro às vezes é muito magoável, juntou os dois, né? Daí uma mistura muito grande. O Fernando coloca que teve vários anos, sonhou e acordou com mágoa. Aline, seja bem-vinda. Aline coloca que está em todos os lugares na cabeça das pessoas, então, né, a mágoa pode estar aí no nosso cotidiano. A mãe do Henrique coloca que tá magoado com alguém, toma banho gelado, né? Ela é da roça. Então vamos lá, né? O quanto cuidar melhor disso, né, gente? Então, a mágoa sentida por você está onde? Tá dentro de você, você carrega ela na mente, no seu sonho, no seu dia a dia, né, no foco da sua vida, né? Porque aí também tem isso, você foca a mágoa como você carrega essa pessoa que te magoou com você, aquele fato, né? Então tem assim, tem o que magoou você, né? E a gente até falou, tem aquela pessoa que é magoável, né? Tem essa diferença, né? E aí você pode ter uma mágoa, né?
por vários aspectos. Você pode ficar magoado porque você foi traído, porque você ficou com muita raiva daquela pessoa, que você teve decepção. Você pode ter mágoa porque gerou muita tristeza em você, né? Você pode ter mágoa por muitas fofocas sobre você. Tem vários motivos, tem que olhar o que está por trás da mágoa, os outros sentimentos, tá bom? Lucas Púpio, bem-vindo, boa noite. Estamos aqui conversando sobre as mágoas e suas vicissitudes. Então o convite é, olha para sua mágoa, até errei, ato falho. Olha para sua mágoa, que é olhar para você. Um ponto, não negue, não faça negacionismo, né? Não negue a mágoa, mas também não reprime, tá? Não é nada. Às vezes você tá com uma mágoa enrustida, guardada, que você tem vergonha de contar pra alguém. Aí tem a pessoa politicamente correta ou uma pessoa muito orgulhosa, que ela é forte pra todo mundo, mas ela tá escondendo uma mágoa ressentida há anos, tá? E aí isso pode estar fazendo mal pra ela, porque é diferente de uma pessoa que tem mágoa e é raivosa. Uma pessoa que tem raiva e é explosiva, é impulsiva, é diferente. Eu posso ter alguém que tem mágoa e tem uma outra personalidade, mas está lá dentro dela, escondidinha, tá? Então vamos olhar para isso também. O Henrique pergunta se a mágoa pode paralisar. Sim, pode paralisar de vários jeitos, pode regredir, pode você ficar preso e não seguir a sua vida para frente, não fazer novas escolhas, tá? O Jair coloca que alimentar manualmente é sinal de insegurança, né? Porque o quanto o ser humano ele tem um lado dele inseguro, né? Ou você é totalmente seguro? Somos frágeis também, né? A questão é olhar para isso e cuidar, gente, assim, né? Às vezes a gente tem as nossas inseguranças, os medos, as fases da vida, as crises da vida, né? E aí você tá mais frágil também. O Sérgio coloca que uma pessoa ignorante magoa sempre no que fala, né? Tem vários tipos, tem várias formas de magoar, né? Então acho que esse é um ponto importante, assim, o quanto olhar para sua mágoa, você não reprimir, não esconder, não negar, né? Acho que ter alguém para desabafar, para coloca a sua mágoa à frente em você e bate um papo com ela. Olha, porque é para olhar para você, olhar para o que está por trás desses sentimentos, tá? Então, acho que um ponto importante é, você quer deixar essa mágoa ir embora, né? O que você precisa fazer para isso? Acho que é um ponto importante. Outras formas de trabalhar essas dores que você já sentiu para não atrapalhar a sua vida. Esse é o ponto aqui, tá? Se tá atrapalhando, paralisando você, tá te prejudicando essa mágoa, você quer mudar isso na sua vida, né? Você quer. E aí vamos tentar olhar para isso. Tem gente que consegue expressar mágoa, colocar para fora, consegue chorar, não com aquela pessoa que magoou, tá? Consegue dividir isso com alguém que confia. Então você já diminui um pouco aquela mágoa fechada, guardada, né? Você pode de alguma forma simbolizar isso. Eu já vi gente escrever carta assim, né? Colocar isso para fora, rasgar a carta, colocar fogo, às vezes até um ritual. Tem gente que vai buscar na terapia uma ajuda, tem gente que vai buscar no lado espiritual uma forma, né, de deixar aquilo passar, tá? E se você quer superar essa mágoa, essa é a grande questão, transcender e além da mágoa, né? Para que ela possa não estar tão marcante na sua vida, né? Pense nisso. Você precisa fazer isso, às vezes você nem quer, mas você precisa deixar a mágoa embora, né? A mágoa é um tema presente e a questão aqui é como que você está lidando com ela e se você pode lidar melhor com a mágoa, tá? Eu gostaria de trazer algumas reflexões, tá, pessoal? Assim, acho que é um ponto importante. Você sabe por que você está guardando essa mágoa? Você sabe por que você guarda essa mágoa? Quanto tempo você carrega essa mágoa? Essa mágoa tem vida longa na sua vida? Essa mágoa pode virar um círculo vicioso, é isso? Ela pode virar um círculo vicioso. Repense, sabe? O que a mágoa que está aí em você está acarretando na sua vida?
né? E para se livrar dessa mágoa que está aí dentro de você, o que mais que você precisa se livrar? Ó, para você se livrar da mágoa, o que mais que você precisa se livrar na sua vida ou em você? Repense. Você precisa se livrar do passado, é isso? Você está preso no passado? Você precisa se livrar de alguns sentimentos, é isso que você precisa fazer para se livrar da mágoa? Você precisa deixar aquela pessoa que te magoou para trás? Você precisa largar dela emocionalmente? Você precisa fazer o luto dessa pessoa, tá? Você precisa largar a situação vivida. Você precisa, às vezes, para largar a sua mágoa, você precisa desculpar a si mesmo. Pode ser ou não. Você precisa, às vezes, para largar a sua mágoa, desabafar. Você precisa se expressar, colocar ela para fora, para ela ir embora, para limpar, não para alimentar. Você, às vezes, para largar a sua mágoa, será que você não tem que falar com aquela pessoa? Desabafar com ela, escrever uma carta para ela, ou ir lá falar o que você pensa? Não sei, né? Cada um vai ter que se encontrar um jeito. Às vezes tem gente que fala, um jeito que eu consegui me livrar da mágoa é perdoando aquela pessoa, mas perdoei de verdade, não é só jogo, tá? Para você se livrar da sua mágoa, será que você não tem que focar no momento presente e largar um pouco o passado? Ok? Tô lendo aqui, tá? O Márcio coloca que preciso me livrar do passado, então tem que ver o que mais que precisa se livrar. Para você se livrar da mágoa, você precisa às vezes então focar no presente, ou às vezes tem gente que falou, cansei de ter mágoa. Às vezes você tá tão cansado, a mágoa pode ser um peso. Você pode estar escravo da mágoa e caminhar, né? A sua vida é ser presa a um sentimento. Então, de repente você fala, tô cansado, é um peso para mim, tá me prejudicando tanto que aí eu não quero mais. Eu vou conversar com alguém, eu vou a partir de hoje, quando vier esse pensamento, eu vou colocar outra coisa no lugar. Mesmo que você, tá? Ainda não saiba como fazer para se livrar da sua mágoa, às vezes você não sabe ainda. Ou que você fale, vai levar um tempo ainda, eu preciso de um tempo, tá? Tudo bem, porque às vezes precisa de um tempo. Só você vai saber responder isso, tá? Então, cada um, se você precisa desse tempo, se você precisa, né, de alguma forma de deixar isso para trás, né, mesmo que ou que ainda você não saiba como se livrar da sua mágoa, a pergunta é: você quer se livrar da sua mágoa? Você tem uma mágoa específica? É com aquela pessoa? É com aquela determinada situação? É com aquele momento do passado? Ou você é uma pessoa que tem várias mágoas? Você é acumulador de mágoas? Você se magoa com tudo, né? E aí vamos olhar para isso. Se você é uma pessoa mais frágil, que tudo magoa você, repense sobre isso, tá? E aí eu gostaria que vocês pensassem como você imagina você quando você tira as suas mágoas. Como que é viver sem as mágoas? Como que você ficaria? Pense aí, ó. A gente fez algum exercício de você, o que você tem que se livrar para livrar da mágoa. Ok, pensa nisso. Segundo ponto, você se imagina como que você ficaria se você realmente se livrasse das mágoas? Como ficaria a sua vida? O que mudaria a sua vida se você largasse as mágoas? Né? Já me responderam assim, eu ficaria, né, muito leve, eu ficaria mais feliz, porque às vezes a pessoa com mágoa, ela fica pesada, fica dura, fica rígida, fica na defensiva, tá? O que a mágoa prejudica você? O Ednilson coloca que acha que o caminho é por aí, focar no presente e ter novos planos. Obrigada, Ednilson. Adriana Mendes. Tá, então como você se imagina sem a mágoa que tá aí? O que seria bom na mudança da sua vida? O que mudaria na sua vida? Né? Eu já vi pessoas falarem, nossa, eu fiquei mais leve. Uma coisa importante também, tem gente que é muito orgulhoso.
não dá o braço a torcer. Se você é orgulhoso, não dá o braço a torcer, o que acontece? Você fica com orgulho. E aí isso você se prende na mágoa. Você fica com esse prêmio, assim, nunca mais eu vou esquecer disso que essa pessoa fez pra mim. Entendeu? Daí tem o orgulho. Então, muitas vezes, para você se livrar da mágoa, você precisa se livrar do seu orgulho. Muitas vezes, para se livrar da sua mágoa, você precisa se livrar da sua rigidez. Muitas vezes você precisa livrar daqueles pensamentos que seu pai falou para você, que seu avô falou para você. Você precisa mudar você. Então, acho que é um ponto importante, tá? Quebrar o orgulho, romper a rigidez, aprender a deixar passar, deixar o que foi, já passou. Você deixa passar? Você faz questão de segurar na sua mão, na sua mente, no seu coração? Sabe, acho que você tá com a mágoa onde aí, né? Se libertar dela é um exercício. E aí tem que querer largar da mágoa. E esse é um ponto. Às vezes você fala, nossa, Cláudia, eu tô descobrindo que eu não tenho um lado meu que não quer largar da mágoa, não. Tem um lado que quer, o consciente quer largar, que absurdo, né? E tem um lado que não quer. Aí você vai ter que lidar com essa ambivalência e ver quem vai vencer. Tá? Nessa ambivalência, tá? De repente você não quer largar nada a mágoa. E você segura a mágoa, né? Ali nos seus braços, na sua mente, no seu coração. E aí você vai carregar a mágoa todos os dias da sua vida. Às vezes carrega até no sonho, no pesadelo, né? Então, olha para o seu sentimento, né? Olhar para a sua mágoa é olhar para o que você passou, para os seus sentimentos, é também dar oportunidade e se permitir largar de outras tantas coisas, é se livrar de tantas outras emoções, situações, ideias, crenças que você ficou, né, paralisado sobre aquilo. O Fernando coloca revelar, não dá importância. Eu já vi pessoas, Fernando, que, nossa, deram importância naquela pessoa que magoou ela algumas vezes. E hoje, passou o tempo, essa pessoa, nossa, às vezes essa pessoa mudou de emprego, né? Nossa, já não dá mais importância para aquilo já foi. Sabe por quê? Nós passamos. Quantos anos de vida você tem? Você tem 50? Você tem 60 anos de história? Se você for pegar todas as experiências frustrantes, estou exagerando que não dá para pegar todas, tá? Mas eu estou provocando aqui. Se você pegar as experiências de mágoa, de frustração, de tristeza, de percas, de decepção familiar com os amigos, né? Se for pegar tudo isso, se você for colocar no seu corpo, na sua mente, se você for carregar, faz 50 anos que eu tô com esse sentimento, gente, como isso faz mal, né? Porque não tem espaço para nada. Só para você acumular as raivas, os sentimentos, você tá carregando isso há 50 anos. Então é muito pesado, assim, né? A gente tá aqui para propor um convite para a vida ser mais light. Não é ser light só o que come, né? É ser light a sua vida. Você quer ser mais leve? Menos peso, né? Então, se você olha para o seu sentimento, é olhar para você, é olhar para os seus sentimentos. Às vezes você fala, eu tô com essa mágoa, ainda não tô conseguindo, mas eu quero elaborar isso, eu vou conversar isso com alguém, né? Eu vou ver o que eu tenho que fazer, o que mais que eu tenho que me livrar da minha vida para livrar essa mágoa. Tem que querer muito se livrar da mágoa, né? Então, encontrar um jeito singular, de alguma forma, de lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, tá? Então, acho que esse é um ponto importante. Fernando coloca 58 anos, né, Fernando? 58 anos. Você tem 60 anos aí, por exemplo. Você tem às vezes 45 anos de mágoa, né? É muita coisa, né? Limpa algumas mágoas aí, porque daqui a pouco na vida você pode até ter outras, então não acumula não, porque, né, a vida às vezes é frustração, é decepção, a gente tem isso, não é só lá no passado. Você pode ficar com uma... Hoje você não deve não ter uma mágoa, mas daqui a 5 meses eu não sei se você não vai ficar magoado com alguma coisa. Ou amanhã você pode magoar alguém de uma forma, às vezes, mais intencional ou não, ou sem querer, tá?
Então tem até uma frase aqui de umas pessoas, né, que eu tava fazendo enquete, mesmo sem intenção de magoar, muitas vezes nós magoamos, tá? E da mesma forma somos magoados, tá? É diferente quando às vezes você tem um colega que te magoou, mas você conseguiu conversar com ele, você falou o que você pensa, as coisas foram mais diretas, mais claras, pronto, não prendeu na mágoa, entendeu? Tem vários graus de mágoa, é diferente você acumular, porque você alimenta esse monstrinho dentro de você. Você já deve ter ficado magoado com seu filho, algum tempo, algum dia, horas, ou você ficou magoado, né, às vezes com seu irmão, com um colega de trabalho, às vezes aquilo se diluiu, se transformou em outras coisas, tá? Então também tem isso, tem vários jeitos, vários tipos de mágoas, várias intensidades, mágoa com quem, em relação ao quê? Depende da fase de vida que você tá. Às vezes você tá frágil, você tá numa fase lá para baixo. Aí uma pessoa fez uma coisa, nem foi tão intencional, você ficou com aquilo, alimentou, né? Não conseguiu elaborar. A gente tá aqui para falar de uma capacidade de elaboração, né? O Sérgio coloca que a mágoa é uma bomba relógio, né? Uma hora pode explodir. Então, acho que é interessante, sabe, a gente vai fazendo uma faxina, né? Na casa, a gente faz faxina, então fazer uma faxina aí na mente para não ficar de alguma forma acumulando sentimentos que faz mal a você mesmo, né? Tem uma outra frase que foi no comecinho aqui, a mágoa pode ser um veneno lentamente, tá? Para algumas pessoas. Se esse for o seu caso, que você possa tomar um antídoto contra esse veneno. E qual que é o antídoto? Descobre aí, tá? Descobre, reinvente, né? O que mais que você precisa se livrar para livrar da mágoa? Eu gostaria que vocês pensassem nessa pergunta, tá? Eu já vi gente falar assim, eu tenho mais medo de magoar do que ser magoado, tá? Não sei se é seu caso, né? Tem gente que magoou o outro e depois fica tão mal e fica até magoado consigo mesmo, né? E às vezes foi sem querer. Então, qual que é a estratégia? A gente precisa conversar. A gente precisa de alguma forma, né, colocar fazer uma comunicação direta. A gente precisa, se você também às vezes você pode magoar alguém, você não é perfeito. Então, se você tem mais medo de magoar do que ser magoado, mas também não fique no papel de ser magoado, entendeu? Né? Então tem que, gente, ser magoado e magoar são vicissitudes da vida, né, humana, né? E vamos olhar para isso. O Fernando coloca que na mágoa você pode até imaginar coisas que nem existem e ficar magoado. Pode, você pode distorcer, você pode interpretar de outro jeito. E o ser humano, ele é criativo até na criação dos problemas, tá? Letícia, amiga linda, que saudade de você. Obrigada pela sua participação. Eu faço as lives aqui no Facebook todas segundas-feiras às 21 horas, ou quase todas, né? Obrigada pela sua presença. Letícia, uma grande amiga, uma grande pessoa. Você faz falta. O Emerson, né? Meu pai tá presente. Um abraço para a esposa, companheira. Um grande abraço, feliz aniversário para ela. O Emerson coloca que tem medo de magoar os outros. Luciano Ferreira coloca que essa questão da cabeça do travesseiro, né? E se você magoou alguém sem querer, querendo, ou foi por impulso, que você vá lá e converse sobre isso, né? Não fique acumulando, vai lá e fala, olha, eu errei nisso. Você sabe pedir desculpa? Você sabe perdoar? Você sabe perceber os seus erros, né? E assumir isso, e vamos que vamos, e isso tudo faz parte da vida, tá? O Lucas coloca que se vigia, né, muito para não magoar, né, Lucas? Isso é muito legal, muito bom, acho que é importante, assim, né, da gente tomar esse cuidado, porque nós temos uma responsabilidade, né, pessoal, naquilo que a gente fala, somos responsáveis, né, a forma como a gente interage com as pessoas, na convivência, né, não é qualquer coisa, foi sem querer, nós somos responsáveis pela nossa convivência com as pessoas. Não que a gente seja perfeito, mas que a gente possa, né, cuidar melhor das relações, da convivência. E para isso você também precisa cuidar de você.
Você tá cuidando de você? Então, né, você se vigia legal, mas se acontecer também, Lucas, que você possa olhar para isso, ir lá enfrentar e conversar, né? Isso acontece assim, porque às vezes o outro é muito magoável, tá? Então acho que tem um ponto de equilíbrio entre nós temos os dois lados, de ser magoado né, e magoar o outro, tá? Roberta tá presente. Obrigado pela sua presença. A gente tá quase no finalzinho. O Lucas coloca, né? Nem sempre nós temos esse controle. A gente não tem sempre o controle, né? O importante é você também, Lucas, ficar do seu lado se você magoar. Se você percebe isso, né? Não deixar também te prejudicar porque você magoou, porque isso é uma condição humana, né? O que você pode fazer e não ficar preso nisso também, tá? Não fica punindo você. Faz o que tem que fazer, ou conversa sobre aquilo, ou peça desculpa, ou né, vai fazer o que tem que fazer, às vezes, né, eu vou tentar melhorar isso, né, ou, sei lá, é lidar, é enfrentar a realidade, né, falar da mágoa é enfrentar a nossa realidade, e magoar é ser magoável, como que você lida com isso. O Márcio coloca que perdoar é um dom e tomar cuidado com o que falamos, né, não fazer para os outros o que a gente não quer que faça pra gente. Acho que é um ponto importante, né? E a gente está aqui para evoluir. Então, é no exercício com o outro e é no exercício com a gente mesmo que a gente se depara com as nossas evoluções, com as nossas dificuldades, com as nossas falhas e que a gente possa também ser uma pessoa melhor para a gente, buscando melhorar, tá? Enfrentando o que tem que ser, não aumentando, não diminuindo. Tem um ditado aqui também, eu tenho o direito de ficar magoado, porque às vezes a gente, né, deixa eu ficar magoado, tenho o direito de ficar magoado e entendo que isso vai levar um tempo para eu elaborar, tá? Acho que também tem isso. De repente, o seu amigo fez uma coisa que não foi legal para você, ele se arrependeu, pediu desculpa para você, mas você tá magoado. De repente você fala, eu tô, né? Você assume que tá difícil. Às vezes passam dias, ou você pensa, ou você se transforma, às vezes do nada, aquilo já foi, você entende o contexto, o cara foi lá falar com você, de repente isso se dissolve, sabe? Se dissolve. Quantas mágoas você já conseguiu dissolver na sua vida? Né? Gostaria que você pensasse nisso, porque muitas vezes você já superou muitas coisas. De repente, neste momento da sua vida, você não está conseguindo, às vezes, superar alguns sentimentos, algumas mágoas. Mas lembre que você é capaz de fazer isso. Né? Talvez acho que ser mais tolerante com você, ter coragem de assumir alguns sentimentos. Mas, gente, sempre atrás daquele sentimento de mágoa deve ter outros sentimentos, tá? Então, para se livrar da mágoa, que mais que você tem que se livrar? Ok? Gente, eu tô fechando aqui por causa do horário. Fernando, obrigado pela sua presença, obrigado pela presença de vocês. O tema mágoa é um tema importante. Você vê que as pessoas, né, fizeram muitas perguntas, contribuições. Obrigada pela parceria de vocês, que é tão gratificante e vivificante, né, aqui nos nossos encontros, né? E a gente vê até na enquete, só para a gente fechar, o quanto 47% sim de mágoa, né, e 53% de não mágoa, o quanto isso é muito próximo, o quanto de alguma forma conviver com magoar e ser magoado, né, saber superar, elaborar, se livrar, transformar, focar em outras coisas, poder falar disso, porque né, tem sentimentos que são tabus, falar de mágoa, né? As pessoas escondem a mágoa, as pessoas escondem o ódio, a raiva. São sentimentos pela cultura que eles são enrustidos, eles são reprimidos e aí é pior, ok? Então vamos assumir o sentimento, olhar, saiu, mas já voltei aqui, pessoal, tá acabando. Olhar para os sentimentos é olhar para você, é olhar para, né, para suas emoções, para sua vida. Gabriel está entrando, mas a gente está encerrando a live. Depois vocês veem a live lá no Facebook. Eu coloco também as lives lá no YouTube, tá? E Eduardo, obrigado pela sua participação. Boa semana. A Belinha sempre aqui presente.
O Márcio Luiz, obrigado pela sua presença. Eliane, como é bom estar com vocês assim, né? E que esse tema a gente, em outros momentos, a gente possa até voltar e falar deles. Mas pensem, né? Pensem nesse sentimento de mágoa, o quanto a mágoa ela é escondida, porque as pessoas até têm medo de falar sobre ela, né? Ou se sentem frágeis para poder falar. Mas olha para o seu sentimento e livre de tudo aquilo que de alguma forma faz mal para você, ok? Ana Moraes, obrigada pela sua presença. Pessoal, se vocês, né, acharem interessante essa live, que vocês possam compartilhar com mais pessoas, com pessoas que gostam de pensar sobre a vida, dá um like, eu agradeço muito. Uma ótima semana para vocês e que vocês possam continuar sempre cuidando um pouquinho melhor de vocês, ok? Um grande abraço, boa semana, um forte abraço, bye bye, tchau.